Sabe quando a gente fala daquele filme que tu viu há muito tempo atrás, quando era criança, às vezes, ou muito jovem, e tu tenta ver ele de novo e parece que não bateu? Pois é, Vidas Passadas fala mais ou menos isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou a Ale e vim falar sobre esse filme que estreia dia 25 de janeiro nos cinemas, Vidas Passadas. Na-young e Hae-sung são duas crianças que vivem na Coreia com 12 anos de idade quando ela precisa se mudar. A família resolve se mudar da Coreia para o Canadá e as duas crianças têm suas vidas separadas. Só que mais de 2 décadas depois esse reencontro vai acontecer e eles vão ter que lidar com o seu passado, com tudo que ficou para trás e com o peso das decisões que tomaram ou que a vida acabou fazendo com que eles tomassem. É literalmente eles revisitando as suas vidas passadas. Logo no começo do filme a gente já sabe que eles vão se reencontrar depois de adultos, porque a primeira cena é como se um casal tivesse vendo a situação dela, do atual marido e do Rai, tentando adivinhar o que está acontecendo ali. Logo a gente já volta para conhecer eles quando crianças, vê essa amizade que eles têm muito forte, a separação, e depois a gente vê esse reencontro em duas datas diferentes. O primeiro encontro acontece 12 anos depois, quando os dois estão mais ou menos ali pela universidade. Ele acaba encontrando ela através das redes sociais, o que é um ponto bem legal do filme, porque quando eles eram crianças, as redes sociais não existiam. Então a gente perdia contato com alguém, a gente realmente perdia contato com alguém. O que não acontece com as redes sociais. E nessa época em que as redes sociais começaram a chegar na nossa vida, desde Orkut, principalmente com o Facebook, esses reencontros começaram a acontecer e ser bastante comuns. É o que acontece com os dois, mas nessa época ele ainda está na Coreia, ela já está morando em Nova York, e os dois começam a ter essa relação à distância, tentam retomar a amizade, saber o que cada um está fazendo, e eles começam a ter quase que um relacionamento. Eles se veem todos os dias, eles conversam todos os dias, apesar da distância e das diferenças de tempo e de tudo que é difícil numa relação desse tamanho, dessa distância. Seja ela amizade, amorosa, qualquer tipo de relação, quando tem uma distância desse tamanho, principalmente o fuso horário, tudo acaba ficando muito difícil. Essa dificuldade faz com que eles se afastem novamente e depois a gente vai ver a terceira parte do filme, mais 12 anos depois, quando eles realmente vão se encontrar, que é aquela cena que eu falei que tem lá no começo do filme. O filme tem basicamente essas 3 etapas, a construção dele em 3 atos fica muito claro nessa divisão do tempo deles criança, 12 anos depois de novo, e é exatamente isso que a gente sente, o peso do tempo, principalmente no segundo e no terceiro ato. E eu acho que é a coisa mais legal que tem pra gente sair divagando de vidas passadas. Porque afinal, o quanto vale a gente voltar e resgatar coisas do passado, ou tentar trazer coisas do passado novamente para nossa vida muitos anos depois, sendo que a nossa vida já mudou, nós somos pessoas completamente diferentes e temos o peso de uma história onde essa pessoa ou essa coisa que a gente traz do passado não esteve presente. A gente tem inclusive uma cena da Nora se questionando isso. Eu vim aqui, eu imigrei a segunda vez, porque ela imigrou da Coreia para o Canadá e depois do Canadá para os Estados Unidos, e tentando construir uma vida, e tudo que ela consegue pensar é no preço da passagem para Seul. Então esse segundo ato do filme ele vai te aproximar dos dois personagens e fazer quase como que tu comece a torcer por eles. Afinal é um relacionamento muito difícil, tu sente que existe um afeto ali, principalmente da parte dele. Ela realmente tinha tocado a vida, isso chega como uma surpresa, mas ela pensa que aquilo na infância era tão forte, ela quer aquilo na vida de novo. É no terceiro ato que realmente essa situação vai ficar um pouco mais complexa, já que eles se reencontram de novo quando ele vai viajar para Nova York, mas ela tem uma vida completamente diferente. Já fazem 7 anos que ela está casada, a gente vê ela indo para um retiro de artistas, porque ela está escrevendo peças e roteiros, e acaba encontrando uma pessoa com quem se relaciona e acaba se casando. Ela já é casada há 7 anos
quando ele chega nos Estados Unidos. Aqui o filme começa a pender muito para te obrigar quase a torcer pelo Hae-sung e o relacionamento com a Nora, que agora se chama Nora porque ao ir para o Canadá, na verdade, ela acabou adotando esse nome mais ocidental. Isso porque a gente conhece o marido dela antes dele ser marido, nesse retiro de artistas, em algumas cenas muito rápidas, onde ele parece muito interessante, afinal, né, ele também é da arte, ele é misterioso, a gente não sabe muita coisa dele, ele é bem encantador, e quando retrata ele já com 7 anos de casado, ele aparece com a camiseta toda desgraçada, com, sabe, ele não parece mais aquele cara encantador, enquanto o Hae-sung chega com o cabelinho arrumado, todo arrumadinho, todo querido com ela. Aqui a gente sente o peso da rotina. E claro que isso existe, é inegável que existe, o filme retrata isso e eu não tô aqui negando que esse tipo de peso o tempo também traz. Mas quando tu tá num filme, mas quando tu tá num filme onde teoricamente existe a dúvida dentro da protagonista entre se jogar pro passado ou aceitar o presente que ela tá vivendo, eu acho que o filme pendeu demais para essa torcida. Não precisava ter retratado o marido de uma forma tão desleixada. O próprio Hae-sung, quando chega, ele é muito cordial, ele entende todas as necessidades dela, enquanto o marido tá naquele papel de questionador. Pô, um cara vem do teu passado e tu vai me deixar por ele? Mostra ele muito inseguro, traz questionamentos verbais, inclusive. Tipo, a gente casou só pra ter o visto. Então, realmente, o filme tá te fazendo a torcer pelo Hae-sung, talvez para ter um pouco mais de impacto nas decisões que vão ser tomadas dali pra frente. E aqui também tem as coisas que eu mais gosto no filme. A primeira é um conto do In Young, que ela conta pro marido, logo que eles se conhecem, que para duas pessoas chegarem a se casar, elas já foram Yin e Yang um do outro por mais de 8.000 vidas passadas. Talvez daí o vidas passadas, né? Mas o que eu gosto é quando a gente passa desse quase triângulo amoroso, desse relacionamento amoroso, e vai mais para os questionamentos internos da Nora. Como eu disse, é muito difícil a gente trazer uma coisa do passado e tentar encaixar na nossa vida agora. O Hae-sung faz um questionamento para ela que eu acho que retrata muito isso. Ela, quando era pequena, ela dizia que queria ganhar o prêmio Nobel. Quando eles se encontram 12 anos depois, ele questiona isso para ela e ela diz: Não, eu não tenho mais sonhado com isso. Talvez hoje eu gostaria de ganhar um Pulitzer. Porque ela estava na época que estava estudando, enfim. Agora que ela é artista, ele pergunta para ela, ela diz que ela não tem mais sonhos. Ela não tem mais esses sonhos, mas ele faz ela repensar nisso e ela, não, mas eu poderia torcer com um Tony, quem sabe? Então é como se ela resgatasse esse sonho e talvez dentro dela isso seja a representação do Hae-sung. Ela resgatando os sonhos que ela tinha quando era pequena. Então não é necessariamente o relacionamento, ela tentando buscar coisas que a vida foi tirando dela. Coisas que antes ela sonhava, coisas que ela queria e que pelas dificuldades da vida, pela chegada na vida adulta, esses sonhos acabam morrendo, ou melhor, eles acabam se transformando para coisas mais reais. Não que a vida atual seja realmente ruim, é porque as escolhas que ela fez no caminho levaram ela para um lugar diferente daqueles sonhos de quando ela era menina. Isso que é o mais louco, assim. O destino ele realmente existe, tá tudo escrito, tudo que a gente vai viver já tá escrito em alguma coisa mágica como o destino, ou a gente é a soma das nossas decisões, uma coisa que eu pessoalmente acho que é muito mais interessante, é muito mais complexo e é muito mais real da gente pensar. Cada decisão que a gente toma nos leva para um lugar diferente, nos cria um futuro diferente. Então não existe um destino. A gente está construindo o nosso destino a cada pequena coisa que a gente decide. É o efeito borboleta, é o bater de uma asa de uma borboleta vai mudar completamente o nosso destino. É a linha do tempo lá do Loki, quando a gente toma uma decisão, ela cria uma ramificação completamente diferente de se a gente tivesse tomado uma decisão diferente daquela, ou até mesmo contrária daquela.
Isso que é o nosso destino, isso que a gente vai construindo. E é muito legal quando o filme vai mostrando que realmente a Nora vai entendendo que as decisões dela a levaram ali. Mestre Yoda já trouxe esse ensinamento pra gente em Star Wars. O passado, ele é imutável, ele tá lá, ele já aconteceu, nada vai mudar. O futuro, ele ainda não existe. A única coisa que nós temos para viver é o nosso presente, e é nele que a gente deve focar. Então é isso, Vidas Passadas faz esse tipo de questionamento e eu acho que quando um filme chega para fazer que a gente reflita tanto durante mesmo assistindo o filme e principalmente depois dele, ele já vale qualquer esforço que você faça aí para assisti-lo. Vale muito a pena, assistam no cinema, eu acho que essa coisa de você estar ali na sala totalmente entregue para esse tipo de história vai fazer com que ele te acompanhe muito tempo depois do filme, depois que você sair da sala. Se você já assistiu Vidas Passadas, volte aqui para comentar com a gente e a gente se vê no futuro, no passado, em qualquer hora dessa. Tchau, tchau.